E aí, pessoal, vamos falar sobre o eritrograma, né, que é o hemograma, a parte dos glóbulos vermelhos. Basicamente, eu vou falar um pouco de cálculos e definições, e eu fico batendo sempre na tecla da gente conseguir extrair o máximo de informação possível quando a gente tem alguma coisa, né? Então, você tem, por exemplo, um check-up geral. Basicamente, você tem um hemograma, e esse hemograma, todo mundo pensa que é só a partir de uma anemia, que você consegue verificar uma anemia ferropriva, uma anemia megaloblástica, mas a partir dessas variáveis, principalmente aqui no tema do vídeo de hoje, que é o eritrograma, que são os glóbulos vermelhos, você consegue extrair muito mais informação para o início de uma possível investigação. Então, basicamente, quando você faz a coleta de sangue, você tem uma centrifugação e tem uma separação dos componentes. Então você tem, por exemplo, aqui o soro ou o plasma, então isso difere se você usa algum tipo de anticoagulante ou não, né? Isso na hora da própria extração do laboratório, então isso depende do laboratório. Tem o leucograma e a contagem de plaqueta e tem o hematócrito. O hematócrito basicamente é o percentual de glóbulos vermelhos que você tem nessa porção de amostra. Então, um valor importante é que ele está em percentual. Por estar em porcento, se você ter uma alteração do volume dessa amostra, você vai ter uma alteração nesse hematócrito. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes você tem a mesma quantidade de glóbulos vermelhos, só que alterando o volume, esse percentual vai aumentar ou vai diminuir. Então, vamos imaginar que esse volume dessa amostra ela aumente, então o percentual desse hematócrito vai diminuir, então consequentemente ele vai estar mais diluído. E quando a gente tem uma diminuição, né, uma baixa volemia, um baixo volume, você vai ter uma maior concentração desse hematócrito, então você vai ter uma hemoconcentração. Então, em nomenclatura, quando tem uma alta volemia, você tem uma hemodiluição, e quando você tem uma baixa volemia, você tem uma hemoconcentração. E o que que isso quer dizer, né? Porque não adianta nada a gente colocar nome nas coisas e não ter realmente um significado clínico. Então, basicamente, o cálculo de volemia é importante porque quando você tem um processo de hemodiluição, você pode mostrar, às vezes pode acontecer em pacientes gestantes, pode ter um aumento de ingesta de sal, um prejuízo no consumo de magnésio, um aumento exacerbado de líquidos desse indivíduo, algum problema renal, algum problema hepático, ou até mesmo atletas de endurance normalmente apresentam uma hemodiluição. E quando a gente tem um estado de hemoconcentração, ou seja, uma baixa volemia, é basicamente o oposto de uma hemodiluição. Então pode ser uma desidratação, o teu costume de beber muitos líquidos, muita água, uma queimadura, diurético, diarreia, sudorese mais aumentada, alguma infecção acontecendo. Então, beleza, já começa a informar um pouco mais, tem mais sintomatologia associada, né? E como é que a gente faz para fazer esse cálculo de volemia? É muito simples. É basicamente você pegar a sua hemoglobina que tem no próprio eritrograma, eu vou mostrar como é que faz esse cálculo, e multiplica por 3. Se esse valor dar semelhante ao valor de hematócrito, você tem um nível de volemia normal. Agora, se esse valor do hematócrito dar menor do que essa multiplicação, ele está hemodiluído. E se dá maior, vai dar uma hemoconcentração. Então vamos dar um exemplo aqui. Hemoglobina de 16,2, pega o 16,2, multiplica por 3, deu 48,6. 48,6 é maior do que o hematócrito, então, consequentemente, esse indivíduo apresenta uma alta volemia e aí tem uma hemodiluição. Então, talvez seja uma ingesta excessiva de líquidos, o consumo exacerbado de sal, de produtos industrializados, certo? E interessante quando a gente pensa também sobre hemodiluição e hemoconcentração para evitar alguns erros de interpretação. Quando você pega atletas, um atleta depois de um treinamento ele fica mais hemoconcentrado, com sangue mais viscoso, até 48 horas depois da atividade física. Então talvez se tenha treinamento, principalmente antes desse exame, né, um dia antes, pode ter algumas interferências aí e alguns erros de interpretação, tá? Então falamos aqui sobre o hematócrito, cito também hemoglobina. Vamos falar agora sobre esses três dados aqui que medem referente à saúde das hemácias, né, o tamanho das hemácias. Então a gente tem aqui o VCM, o HCM e o CHCM. Você sabia que esses três valores aqui são obtidos através de cálculo que o próprio laboratório faz a partir dessas três variáveis aqui de cima, que é o eritrócito, ou seja, suas hemácias, a hemoglobina e o seu hematócrito, que é o percentual de glóbulos vermelhos. Então eu vou só mostrar para vocês como é que faz essas contas, porque a partir do momento que você sabe as variáveis que compõem o cálculo, você consegue mais ou menos entender para que serve o marcador que está sendo estudado.
Então, o VCM é o volume corpuscular médio, ele é basicamente uma multiplicação da quantidade do hematócrito desse indivíduo multiplicado por 10, e o resultado dessa multiplicação você divide pela quantidade de eritrócito, ou seja, de hemácia. Então, no exemplo, 46,6 multiplicado por 10 dividido por 5,05 deu 92,27, que arredondado deu 92,3. Quando você mede o HCM, você já está medindo agora a hemoglobina em relação às suas hemácias. Então, é basicamente a quantidade de hemoglobina que você tem nessas hemácias. Então, é 16,2 multiplicado por 10, né? Ou seja, hemoglobina multiplicado por 10 dividido pelas suas hemácias, que deu um valor aqui no caso, né? Colocando esse exemplo, deu 32,1. E o CHCM ele está verificando a concentração de hemoglobina que você tem, né, um percentual em relação aos seus glóbulos vermelhos. Então, hemoglobina dividido pelo hematócrito multiplicado por 100, que deu 34,8 aqui, né, de acordo com o exemplo. Então, colocando em questões de fórmula, né, caso você queira anotar ou alguma coisa, mas agora eu vou desmembrar um pouquinho mais para falar um pouco mais sobre cada uma dessas informações. Então, o VCM, que é o volume corpuscular médio, quando a gente pega aqui, a primeira palavra que envolve é o volume. Quando a gente pensa em volume, a gente pensa em tamanho. E é tamanho do quê? Quando a gente tem aqui a divisão, que são os eritrócitos, então ele está verificando o tamanho das hemácias que você tem. Então, você tem as hemácias e ele verifica o tamanho delas. Quando a gente pensa em hemácia, né, uma breve explicação, né, dos seus eritrócitos, tem uma duração de 120 dias. E a hemácia, dentro dela você tem a hemoglobina, e dentro da hemoglobina você tem o grupo M. O grupo M tem lá o ferro, e o ferro tem uma afinidade muito forte por oxigênio. Então, a hemácia, ela capta esse oxigênio dos seus pulmões e leva até os tecidos periféricos que são dependentes, que necessitam desse oxigênio. Quando chega no tecido, tem uma diminuição do pH, uma diminuição da pressão pelo próprio oxigênio e é depositado esse oxigênio lá. Aí serve, por exemplo, para fazer às vezes uma síntese de ATP, de energia, geram produtos, como por exemplo o dióxido de carbono, que às vezes pode ser associado com água para formar o bicarbonato, que é levado novamente para o pulmão para excreção. Então, hemácias são de extrema importância para esse transporte de oxigênio, esse transporte de nutrientes. Se você ter uma alteração no volume dela, você vai ter uma alteração na função, e aí pode começar a apresentar alguns sintomas, né? Uma fadiga, um cansaço. Quando você pensa no VCM, já que ele mede o tamanho, se esse valor de referência dar abaixo da quantidade, significa que a hemácia está menor. Então você tem um estado de microcitose, ela tem uma questão microcítica. E se ela está maior, você tem uma macrocitose ou uma microcítica, tá bom? Belezinha? E o que isso quer dizer? Quando você tem um aumento do valor de referência e, consequentemente, um aumento do tamanho, tem relação com algum processo megaloblástico acontecendo. Pode ser uma anemia hemolítica, pode ser alguma doença hepática, também pode ser um tratamento, né? Às vezes o paciente está submetido a quimioterapia ou o próprio hipotiroidismo. E quando você pensa nesse processo megaloblástico, ele tem uma relação com uma inibição, uma diminuição na atividade para síntese de ATP. Então, se diminui a síntese de ATP, você diminui a divisão nuclear. Diminuindo essa divisão nuclear, essas hemácias ficam cada vez maiores e maiores. E eu sempre, quando eu faço algum vídeo referente a isso, eu tento trazer para o meu campo de atuação, que no caso é a nutrição. Então, referente a nutrientes que envolvem a síntese de DNA, a gente tem aqui a vitamina B9, que é o ácido fólico, a vitamina B12, e o cobre. Então, quando você tem baixo consumo ou aumento da excreção ou algum uso de medicamento que compete com essas vitaminas e mineral, você pode ter sim o aumento de VCM e causar esse processo megaloblástico. Então, vamos dar um exemplo aqui. Quando você pega, por exemplo, o cobre. Aqui trago para você um exemplo de uma bariátrica, né? A bariátrica ela já tem um prejuízo de algumas absorções de algumas vitaminas, alguns minerais, tá? E normalmente é feita a suplementação de algumas vitaminas e minerais para conseguir servir como se fosse como pode dizer? Serviria como se fosse um complemento para essa dieta, já que ela não consegue absorver. E normalmente é prescrito zinco, né? Grandes quantidades de zinco. Só que o zinco, ele compete com o mineral cobre. Então, quando você tem aumento da suplementação, um aumento do zinco, você tem um prejuízo na quantidade de cobre. E o cobre tem relação também com o aumento de VCM. Ele também tem relação com a diminuição do VCM. Vocês vão ver depois. Então, basicamente aqui, foi mostrado que
que essa paciente bariátrica fazia suplementação de zinco, apresentavam baixos níveis de cobre e foi mostrado uma anemia macrocítica nela, ou seja, um aumento desse VCM. Quando foi ajustada a quantidade de cobre, elas voltaram ao normal. E quando você pensa em vitamina B9, vitamina B12, principalmente a vitamina B12, já fiz um vídeo falando sobre, por exemplo, o uso crônico de omeprazol, que pode diminuir os níveis de vitamina B12, mas também metformina, também pode ser utilizada, né, grifagem, metformina que também consegue a longo prazo reduzir seus níveis de vitamina B12. Quando você pensa no ácido fólico, o consumo exacerbado de álcool, aquele consumo, aquele alcoolismo, né, aquela coisa mais frequente, tem relação também com diminuição de vitamina B9 ou algum polimorfismo genético envolvendo essa enzima que metila elas, certo? Que poderia causar esse aumento de VCM. Quando você tem uma microcitose, ou seja, sua hemácia está menorzinha, você tem normalmente uma associação com uma anemia ferropriva, ou uma talassemia, ou uma anemia sideroblástica, ou doenças crônicas de maneira geral, ou até mesmo contaminação por chumbo ou metais pesados. Então, quando tem uma alteração disso, normalmente está associado com alguns nutrientes, que é o ferro, ou a vitamina B6, ou o próprio cobre. Quando você pensa na anemia ferropriva, está pensando principalmente nos níveis de hemoglobina, e para a formação de hemoglobina depende de zinco, biotina, antioxidantes como selênio, vitamina C, vitamina E, também é dependente de vitamina A, B2, B5, B12, magnésio. Lembrando que quando você tem uma baixa VCM, você vai ter um nível de microcitose. Isso pode começar a atrapalhar a atividade da peroxidase e pode começar a iniciar um processo de hipotiroidismo. Então, verificar também a questão da saúde tireoidiana, né? Então, aqui é sobre o VCM. Quando a gente pensa sobre o HCM, é a hemoglobina corpuscular média, ou seja, a quantidade de hemoglobina que você tem nos seus eritrócitos, ou seja, nas suas hemácias. Então você pega, por exemplo, aqui uma hemácia, a hemácia tem várias hemoglobinas dentro dela e seria mais ou menos o formato dela, que teria uma coisinha branca no meio. Quando você tem pouca hemoglobina, ou seja, baixo HCM, você vai ter como se fosse uma diminuição na coloração dela, fica muito mais branco no centro. E quando você tem muito, quase não tem nem aquela marcaçãozinha branca no centro das hemácias, tá bom? Quando você tem nível mais alto de HCM, não tem realmente um significado clínico importante, mas quando está baixo, mostra um estado de hipocromia, tá? E quando a gente pensa no CHCM, é a concentração de hemoglobina que você tem no total aí do seu hematócrito, né? No total do seu percentual de glóbulos vermelhos. Também tem a mesma relação. Quando está mais baixo, relaciona com uma hipocromia. Quando está mais alto, não tem realmente um significado clínico importante. E o que esses marcadores que envolvem hemoglobina podem dizer? Eles são marcadores independentes, né? Ou seja, só eles por conta própria já podem mostrar, por exemplo, alguns prognósticos quando a gente pensa aumento de mortalidade em questão de problema cardíaco, algum problema de questão pulmonar. Então ele consegue, se você já começa a ter uma alteração no seu CHCM ou no seu HCM, talvez seja interessante começar a verificar a questão dessa parte cardíaca, a questão dessa parte pulmonar, também tem relação com doenças hepáticas, tá bom? Então, já falei aqui basicamente, mostrando um pouco mais de informação que estende muito mais do que uma anemia ferropriva ou uma anemia megaloblástica, e vamos falar do RDW. Quando você pensa no RDW, basicamente ele está medindo a distribuição do tamanho, a largura, o tamanho das suas hemácias. Então, quando você está normal, você tem uma quantidade de hemácias bem parecidas em tamanho, mas quando ela começa a aumentar muito a variação, ou seja, você tem hemácia grande, hemácia menor, hemácia muito grande, você começa a ter uma anisocitose, tá bom? E o que isso quer dizer? Quando você pensa no RDW, lembra que eu falei que ela tem uma duração de hemácia que dura 120 dias? Então, quando você começa a ter uma alteração no RDW, ou seja, o RDW começa a subir, quer dizer que está começando a ter muita alteração de tamanho entre suas hemácias. Então, quanto maior esse valor, pior, tá? Quando está mais baixo, não tem um problema, tá? E o que eu quero dizer com isso? Quando você pensa aqui na hemácia, ela tem uma duração de 120 dias, certinho? Então, quando você começa a ter essa alteração, demora um pouquinho para começar a ter uma alteração no seu VCM, certo? Mas o RDW já consegue verificar essas alterações nos tamanhos e começa já a alterar. Então ele pode ser um marcador mais precoce de um início de uma anemia ou de alguma coisa que está começando a acontecer e não deveria estar acontecendo. Então sempre verifica os valores de RDW e verifica se tem uma evolução para cima,
que aí não seria muito interessante, ou para baixo, que aí estaria dentro do normal, tá bom? Quando você pensa no RDW, essa alteração, essa distribuição de tamanho pode ter uma associação muito grande, então pode ter uma questão de algum ambiente inflamatório, algum estresse oxidativo, deficiências nutricionais, doenças renais, hepáticas, cardíacas, a própria hipertensão, anemias, que aí podem ser ocasionadas pelas próprias deficiências nutricionais. Aqui mostrando que mesmo você estando dentro do valor de referência do RDW, só de você subir 1% nele, aumentava em 19% a chance de você ter uma mortalidade pelo risco, né, de alguma doença cardíaca. E quando você pensa na sepse, que é uma infecção principalmente, quanto maior o RDW, pior o prognóstico, então consequentemente maior a taxa de mortalidade. E esse estudo aqui para mim é o melhor deles porque ele mostra várias referências que como a alteração do RDW consegue mexer em tudo que é parte do seu corpo. Então, trauma, sepsis, câncer, problemas intestinais, problemas no pulmão, questão cardíaca, trombose, infarto, tudo sendo medido pelo RDW. Então, é um exame que você tem nos check-ups mais simples possíveis. É um marcador que você consegue sempre ficar analisando para ver se tem um aumento ou uma alteração. Se ele está muito acima, pode ser um problema. Normalmente a alteração dele é de 11,6% a 14%, esse é o valor de referência, mas já tem estudos mostrando que até mesmo acima de 13, acima de 12,95 já começa a aumentar muito esse risco, né? Seja para câncer, seja para uma doença cardíaca, algum problema respiratório. Então a gente quer sempre esse número mais baixo, normalmente um valor ideal dele é de 12,5, 13% mais ou menos, tá? Então sempre fica analisando isso. Então trago para vocês algumas informações, talvez seja novidade para alguns, talvez não sejam para todos, mas é só para conseguir contribuir um pouquinho mais para mostrar que você consegue extrair mais informação do hemograma do que você imagina, tá bom? E a partir disso você consegue investigar ou encaminhar para algum clínico médico, alguma coisa do gênero, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.